E aí, sexto ano, beleza? Vamos junto de novo. Perceberam já o tema da aula de hoje? Gente, a gente vai falar sobre uma série de características da hidrosfera. E aí, primeiro a gente precisa saber o que é a hidrosfera, o que é que ela representa, enfim, tá? Então, eu espero que vocês aproveitem bem essa aula. Lembrando que a gente vai ter ainda uma anotação que vocês farão, eu vou divulgar para vocês ainda hoje, tá? E também vocês deverão ter, acredito, na próxima semana, um formulário sobre esse assunto. Fechado? Então vamos lá, vamos começar. Vamos falar da biosfera como um todo. Então, a gente tem alguns termos que devemos levar em consideração agora. Um deles é a hidrosfera, o outro é a atmosfera, né? E o outro é a litosfera. Não sei se vocês se recordam, mas a gente falou da litosfera, que seria toda a parte sólida que envolve o planeta Terra. Quando a gente fala de envolver o planeta Terra, de repente pode ficar um conceito de que tipo a hidrosfera seria apenas o oceano, como está sendo ilustrado nessa figura. Mas a gente também tem que levar em consideração todos os rios, todos os lagos, e também temos que levar em consideração os lençóis subterrâneos. Então o conceito de hidrosfera está sendo dito aí para vocês olharem direitinho, significa toda essa água, seja presente no oceano, no rio, nos lençóis freáticos, que recobre o nosso planeta. Essa água, ela está ela está em 3 estados de agregação. A gente chama estados de agregação, vocês entendem como estados físicos. O estado sólido, a gente não tem que levar em consideração apenas a nossa geladeira, não. A gente tem que levar em consideração o gelo dos polos norte e sul. Então é uma quantidade relativamente grande. Se a gente comparar com a água doce disponível para a gente, vocês vão ver depois pelos gráficos que é uma quantidade relativamente grande. Então, existem continentes cobertos com gelo, né? No caso o continente antártico, o continente ártico, e existem também pedaços soltos de gelo que são chamados icebergs. Esses pedaços, vamos chamar de soltos, eles têm uma parte submersa muito grande. E a água deles, eles são formados de água doce. A água doce que se desprendeu daquele pedaço de gelo do continente, que foi se afastando, e que foi formado basicamente também pela precipitação de neve. Basicamente é isso que a gente encontra nos polos. No estado líquido, vale lembrar que essas duas ilustrações que eu passei aí também mostram a água no estado líquido. A gente tem que levar em consideração justamente isso, que onde tem o gelo, ele está se deteriorando, principalmente nesse período da nossa vida que a gente está degradando tanto o ambiente, né? Então a gente está promovendo o aquecimento global, o planeta está ficando cada vez mais quente, consequentemente o gelo do Polo Norte e Polo Sul, aos poucos ele está derretendo. Isso resulta, por exemplo, no avanço do nível do mar. Por isso que, se vocês perguntarem a pessoas mais velhas, elas vão dizer que a Praia de Palmarelo tem uma faixa de areia bem compridona. Eu peguei isso. Eu chegava na Praia de Palmarelo, de frente ao forte aqui, pegava a bola, dava um chutão para cima, ia correndo atrás da bola, e a bola não chegava, quando a maré estava baixa, a bater na água do mar. De tão longa que era essa faixa de areia, que tinha futebol na areia de 11 contra 11, sabe? E hoje a gente vê um paredão bloqueando a água quando a maré está cheia. Então avançou muito, e isso é em razão dessa água que vem se derretendo nos polos, né? Vale lembrar também que a gente tem que levar em consideração, para falar do estado líquido, não só o mar. Gente, isso não é Maria Farinha, tá? E aí vocês podem pensar assim, mas Maria Farinha nunca teve uma água desse jeito, não sei o que, não sei o que. Realmente não, porque Maria Farinha é localizada numa desembocadura, ou próxima à desembocadura de um rio, tá? Então o rio, ele traz um conjunto de matéria orgânica para o mar, e essa matéria orgânica tem uma cor mais escura. Tem gente que pensa que é só poluição, mas não é. Então assim, Maria Farinha nunca teve essa água. Essa água é possível num local onde não tem nenhuma saída de rio próxima. Local que tem saída de rio próxima nunca vai ter essa água, nem nunca teve, em função da matéria orgânica dos rios, tá bom? O estado gasoso é o seguinte, se eu deixasse esse slide aí do jeito que ele está, seria tranquilo, porque o estado gasoso, derivado da palavra gás,
A água na forma de gás, ela é invisível. Então aquele vaporzinho que sai da geladeira quando você abre e passa assim uma corrente de ar, ou então aquela fumacinha da chaleira, das panelas do fogão, aquilo ali não é vapor, a gente chama de vapor, certo? Mas na verdade aquilo ali é água no estado líquido. A água no estado de vapor é invisível. Então quando eu coloco uma ilustração, por exemplo, de uma nuvem, seja ela carregada ou não, olha que legal. Essa imagem mais clara aí é da nuvem vista de uma janela de avião. É bem assim mesmo. É muito interessante. Mas essas duas imagens aí, elas estão mostrando nuvens, que naturalmente contém água, que se condensou, ou seja, ela estava no estado de vapor e quando ela chegou a uma certa altura, ela se condensou e voltou a ser líquida. Falar em condensar, daqui a pouco eu explico essa palavra que eu acabei de dizer. Certo? Então, assim, lembra, gente, vapor é uma coisa... Não tem importância não de você, eita, o vapor da chaleira, não tem importância você dizer isso. Agora, cientificamente, não está correto, é isso que fique bem claro para vocês. Cientificamente, não é assim que funciona, tá? Mas você pode sim chamar, porque a gente chama popularmente vapor, daquela fumacinha que na verdade é água no estado líquido. Tanto é que ela desaparece. Naquele momento que ela desapareceu, ela foi para onde? Ela sumiu, não existe mais água? Existe, ela está espalhada no ambiente. Então, como ela está espalhada no ambiente de uma forma invisível, significa que ela virou vapor, ok? Aí outras imagens, e são imagens de ecossistemas brasileiros, né? Eu ilustrei aí o Pantanal Mato Grossense, um conjunto grande de áreas alagadas em determinadas épocas do ano, depois ocorre uma seca, então essa água diminui bastante. E embaixo aí a Foz do Iguaçu, né? Que é um local que também tem muitos rios que se encontram. Isso aí são as Cataratas do Iguaçu, um ponto turístico importante para patrimônio natural da humanidade, diga-se de passagem. E nós temos também, na região sul, a maior usina da América Latina, acho que é da América, ou é do mundo. Boa, Ponte. No meio da aula de ciência sobre água, eu fiquei devendo essa informação. Eu vou achar essa informação, tá? Mas é uma das maiores usinas do mundo, sem dúvida nenhuma. Usina hidroelétrica. Se vocês observarem, vocês vão perceber que tem uma represa e que o nível de água na parte alta é bem diferente da parte baixa. Então, as usinas hidroelétricas, elas sempre são pensadas e construídas em locais assim, para que essa queda d'água gire rodas e essa girada de rodas gere energia elétrica, que são as turbinas. Sempre tem que ter uma queda d'água assim, senão você não consegue aproveitar isso daí. E se vocês olharem no horizonte dessa foto, vocês vão ver uma faixa de água muito grande. Esse ângulo eu preferi pegar a imagem da usina mesmo, mas para você construir uma represa, você tem que alagar uma série de outras áreas para poder formar um grande lago de onde vai surgir essa pressão para poder produzir energia. Tá claro até aí, gente? Aí você imaginando essa quantidade toda de água, você deve pensar, poxa, e por que o pessoal diz que é para a gente economizar água, porque vai acabar a água do nosso planeta, se tem tanta água? Realmente tem muita água. Só que a gente tem que entender, ainda bem que inventaram essa história de celular, de modernidade, porque está cada vez mais fácil a gente entender porcentagem, né? 97% é bem perto de 100, ou seja, quase tudo, né? Então, ó, 97% do total da água do planeta está no oceano, ou seja, ela é salgada. Consequentemente, ela é imprópria para o nosso consumo, se a gente analisar por esse lado. E aí tem um detalhe também sobre o que restou, que são esses outros 3%, né? 2% do que sobrou está congelado no Polo Norte e Sul, então não dá para a gente consumir também. Tá? E apenas 1% do total da água do planeta que dá para a gente consumir. Ou seja, essa água todinha aí que está na usina, ela faz parte desses 1%. Será que tem muita água no planeta? Agora tem um detalhe também, né? É um percentual aproximado, porque vocês talvez tenham... Alguém pense aí, poxa, como é que se conta isso, né? Como é que se tem certeza sobre isso? Realmente, eu não tenho certeza. Tanto é que eu fiz questão de colocar para vocês esse outro gráfico aí, que é um gráfico que coloca valores um pouquinho diferentes, um percentual um pouquinho diferente. 97,5 e não 97, né? Mas é só para vocês entenderem que a maior parte dessa água é salgada, portanto ela é imprópria ao consumo. Se a gente analisar isso, nessa ilustração aí, vocês vão ver que a parte clarinha
seria equivalente à água doce e o restante seria equivalente à água salgada do planeta Terra. Tá? É apenas uma ilustração, não quer dizer que essa ponta de cima seja água doce, não. Né? Mas vamos trabalhar em forma de gráfico para vocês entenderem melhor. Olha o gráfico de baixo, tem dois aí, viu? O de baixo é da diferença entre água salgada e água doce. Então, imagine que isso é uma pizza, um bolo. Olha o tamanho da fatia da água doce, que é essa parte bem pequenininha virada para cima. Né? Dessa quantidade de água doce, aí você pode pegar só esse pedacinho e mexer, desmanchar e formar uma nova pizzazinha, que seria o desenho de cima. Aí nesse desenho de cima existe 71% de água congelada, ou seja, essa aí a gente não pega para consumo. 71% daqueles 3%, ok? Então se vocês já viram alguma coisa sobre percentual, vocês vão entender que é bem pouco, apesar de ser 71%, tá? Depósito subterrâneo, é bom que vocês entendam, que depois eu vou mostrar uma ilustração sobre lençol d'água para vocês entenderem a diferença, tá? Mas dessa água, desse gráfico de cima aí, a gente só consegue utilizar esses 18% que estão aí na fatia, a segunda maior fatia da pizza de cima, tá? Mas lembre-se que essa pizza de cima, ela é formada por esse pedacinho de nada da pizza de baixo, ok? Esse site eu consegui, esse gráfico, né? Eu consegui no site Mundo Educação, que tem muita coisa interessante sobre o assunto. Se vocês pesquisarem na internet, gente, vocês terminam encontrando tudo isso que eu estou colocando para vocês, tá? Porque eu vou pescando da internet as informações, as imagens, para trazer para vocês. Então, fiquem livres de dar uma pesquisada sobre o ciclo da água, tem altas aulas lá, altas coisas lá. Bom, para que a gente... Uma vez eu perguntei para um aluno assim, para que a gente precisa da água? Aí eu, para viver, é claro, não está nada claro, nem para ele, nem para mim, sobre para que a gente precisa da água para viver. Entendeu? Então, por que a água é tão essencial para o nosso organismo? Primeiro, que ela faz parte do nosso organismo, tá certo? Isso aqui é importante, né? Observe essa imagem aí. A maior parte do nosso corpo é água. Vamos analisar o meu peso, por exemplo. Né? Eu tenho aproximadamente 71, 72 quilos. Né? Vamos arredondar para 70? Faz de conta, né? Nessa pandemia. Enfim, 70. Se eu tenho 70 quilos, ou 70 quilogramas de massa, 50 quilos do meu corpo é água. Já pensou? Então vocês aí, eu sei que tem aluno meu que tem esse peso que eu tenho, tem outros que tem mais, inclusive tem outros que tem menos. Então um aluno que tenha 50 quilos, já pensou? 50 quilos se ele tiver de peso, ele vai ter aproximadamente 20 de massa e o restante é água. 20 não, é menos, acho que é menos que 20. Eu estou errando aqui, eu sou professor de ciências e eu estou errando aqui o percentual, mas a gente vê depois. Depois eu falo para vocês sobre esse percentual. Certo? Então é muita água e elas participam das transformações químicas que ocorrem no corpo da gente. Todas as reações químicas, de certo modo, dependem direta ou indiretamente da água. Vale lembrar, só para ilustrar isso, na hora que eu respiro o oxigênio, esse oxigênio vai se espalhar para todo o meu corpo. Quem é que leva esse meu oxigênio para todo o meu corpo? Não é o sangue? E o sangue é feito de quê? Água. Ele tem outros elementos componentes, claro, mas se não fosse a água, esse sangue não chegaria a todas as partes do corpo, não. Ok? Bom, aquela história que eu falei lá da nuvem, lá para trás, ó, são os processos de transformação da água. Isso é muito importante. Eu poderia ter colocado em forma de texto para vocês, mas eu acho que só essa imagem é suficiente. É só vocês olharem o sentido das setas. Por exemplo, observa a seta de cima, que está saindo do quadradinho de sólido, passando direto, chegando no quadradinho de gasoso, no retângulozinho de gasoso. Esse processo chama-se sublimação. Então, por exemplo, você tem o quadradinho de sólido e você quer chegar no quadradinho de líquido. Qual é a seta que você pega? É a seta que está saindo de sólido, subindo, passando e chegando em líquido direto. Como é o nome do processo? Fusão. Então, quando você tem uma pedra de gelo que ela derrete, ela está sofrendo uma fusão. Quando o líquido deixa de ser líquido e passa para ser gasoso, vaporização. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse gráfico aí
né, esse esquema, e vou transformar em questões para a gente colocar no formulário semana que vem. Aí eu quero ver se vocês compreenderam bem o significado. Por exemplo, eu chego assim e digo, o que é, no processo de transformação da água, o que é a solidificação? Gente, o nome já está dizendo, ó, solidificação, é transformar em sólido. Uma substância que está no estado líquido, ela passa para o estado sólido, ela sofre um processo de solidificação. Esses processos aí não são só para água não, viu? Eu estou colocando aí porque acontece constantemente, diariamente na vida da gente, esses processos aí, o tempo todo com a água. Por isso que eu estou colocando aqui, mas vale para todas as substâncias que vocês imaginarem. Bom, gente, uma coisa que vocês vão estudar mais na frente, essa questão desse símbolo H2O, o que é que ele representa? A gente vai entender que existem na natureza elementos químicos. E essa fórmula da água, ela tem essa denominação por se tratar da combinação de um átomo, uma partícula de oxigênio com duas partículas de hidrogênio. Então tem gente que pensa que é H2O, mas na verdade é H2. Ó, perceberam aí pela figura? Eu tenho dois átomos de hidrogênio. Eita, eu tenho que terminar logo essa aula, porque daqui a pouco eu vou começar a bater e destruir tudo aqui na casa ao lado. Bom, vamos lá, mas está perto de terminar. Então, ó, só para vocês entenderem, todas as substâncias que existem na natureza, elas são formadas por moléculas. Algumas delas sofrem um conjunto de reações químicas, então às vezes ela é uma molécula que não faz mal, se transforma numa que faz mal. Se eu tivesse na sala de aula com vocês, eu daria vários exemplos. Aqui não vai dar, porque senão o vídeo vai ficar com mais de 1 hora. Mas quando a gente voltar, eu prometo que tem um bocado de exemplos que eu posso trazer para vocês. Por que é que faz com a água possa beber e de repente você mistura com determinada coisa que também não faria mal, mas as duas juntas passam a fazer mal e a água já não se pode beber. Tem uma série de coisas que a gente precisa discutir. Mas reações químicas é um assunto que vocês vão ver lá no 9º ano principalmente. Então não se avestem não, nem se preocupem tanto ainda não, tá? Gente, talvez vocês já tenham conseguido fazer isso aí em casa, não sei, né? Você encher um copo de modo que a água faça uma espécie de curvatura na parte superior. Por que ela não se espalha? Por que ela não derrama? A água tem uma propriedade chamada de tensão superficial, tá? Tensão superficial é uma força, olha o nome, tensão superficial. É uma força na superfície, certo? Essa força, ela não é muito grande. Se eu colocar meu dedo aí, eu vou conseguir, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Perfurar essa água, tá? Mas um animal menor, por exemplo, ele não vai conseguir fazer isso não. Olha o formato de uma gota d'água em cima de uma folha, como é que fica. Então uma gota, um pingo, ele tende a ser redondo. Ele só não é redondo mesmo quando ele está caindo. Aí o vento, vamos dizer assim, que dá aquela moldada nele. É uma aerodinâmica no pingo. Mas o pingo há de ser redondo. E tem determinados insetos que conseguem caminhar sobre a água. Já pensou? A gente só quer umas coisas que não dá para fazer, né? Voar, andar sobre a água, o que mais a gente vai querer? Mas se a gente fosse andar pela água, qual seria a graça de dar um mergulho? Né? A gente estaria querendo dar mergulho sem poder, né? Mas enfim, pula essa parte, vamos voltar ao que interessa. Gente, vê só. Quando se fala em ciclo da água, né? E aí volta aquela história de se tem tanta água doce, por que diz que a gente tem que preservar a água de maneira geral, se a água está sempre circulando? É o seguinte, a água doce do planeta, ela está disponível numa quantidade limitada. Se a gente polui essa pouca quantidade de água que a gente tem, gente, olha todos os rios que vocês conhecem à volta de vocês. Será que algum deles dá para você chegar com um copo d'água, botar no rio e beber? Então, é um conjunto grande de água doce que não presta para o consumo. Então, daquele 1% que eu falei lá atrás, né? A quantidade que presta para consumo é ainda muito menor, porque a gente polui. Ó. Você vai para o centro do Recife, você vê o rio Beberibe, para chegar ali no centro de convenções, você passa pelo rio Beberibe, poluído. Aí você chega ali no Recife, rio Capibaribe, poluído. Canal da Agamenon, meu Deus do céu, é um esgoto a céu aberto. Aí você vem para aqui, para as bandas de Paulista, passa ali na ponte do Janga, aí tem o Rio Doce, poluído. Aí você vai aqui para Maria Farinha e tem a saída do Rio Timbó, poluído. Quer dizer, nenhum dos rios que vocês conhecem
próximos a vocês são limpos o suficiente para a gente consumir. E é água doce. Como é que fica? Então, por isso que a gente precisa preservar essa água doce que existe no planeta. Por mais que ela circule, a gente está degradando as reservas de água doce. Eu coloquei essa ilustração só para vocês entenderem o seguinte. Quando uma nuvem é formada, ela chega até uma certa altura. Quanto mais densa, ou seja, mais água ela tiver, mais pesada ela fica. Às vezes ela fica tão pesada que ela fica mais baixa do que a montanha por onde ela vai passar. Quando ela chega nessa área próxima à montanha, ela começa a subir, o vento faz com que ela suba. Mas essa mudança de pressão nessa nuvem faz com que ela se precipite. Do mesmo jeito que está nessa ilustração aí. Resultado disso, sabe qual é? É que a água nunca chega do lado de lá da montanha. É o que acontece com o sertão nordestino. O sertão nordestino ele fica depois de uma grande barreira de montanha chamada Planalto da Borborema. Aí o que acontece? As nuvens lá, ó, quando ela começa a subir, chove ali naquela região e a chuva não passa para o outro lado da montanha. Já pensou? Por isso que é tão seco. E provavelmente nunca vai deixar de ser. A única maneira da gente fazer com que a água chegue no sertão é por irrigação, artificialmente. Certo? Aí tem outra ilustração, que depois esses slides vão ficar disponíveis para vocês, aí vocês olham com um pouco mais de calma, certo? Que mostra direitinho isso. Eu chamo só um detalhe para água subterrânea. Eu sempre pensava que a água subterrânea era um túnel cheio d'água que você poderia nadar dentro dele. Não é assim não. É uma água que está incorporada ao solo, tá? Então, não tem lacunas, espaços vazios grandes dentro do solo não, tá? Essa água está circulando meio que molhada É como se fosse um filtro, uma esponja. Vamos analisar que o solo funciona como uma esponja, tá? E que a água está dentro dessa esponja. Quando você faz assim com a esponja, a água não sai, pronto, é mais ou menos isso. Então, por mais que essa ilustração bote esse azul bonitinho aí, não é um túnel que a gente consiga nadar. Ah, professor, mas existe túnel? Existe. Mas quando você ouvir falar de poço de água ou então poço artesiano, não é porque a pessoa achou um túnel lá embaixo, não, tá? É porque a água está saindo da terra. Ixi, professor, a água saindo da terra, então ela é toda suja, tal, não sei o que. Depende, gente. A terra funciona como um filtro. Ela vai se tornar suja se você agitar, mas ela saindo da terra gradualmente, ela não vai ser tão suja assim, não. Pelo contrário, ela vai ser até mais limpa, porque a terra vai promover a filtração. Daí o nome água mineral. Essas águas minerais de garrafão, de garrafinha, vem de onde, hein? É mais ou menos isso. Ela vem dessa água subterrânea. Cerveja, refrigerante, bebidas, fábrica de cerveja. Toda ela tem um poço artesiano de onde ela retira a água. Não pense que ela puxa água de outro lugar ou então ela manda encomendar água para fazer cerveja, não. É sempre do subsolo, tá certo? Por isso que às vezes varia o gosto de um refrigerante ou de uma cerveja de uma fábrica para outra, por conta da água que eles utilizam. Bom, mais uma ilustração sobre o ciclo hidrológico, tá? E para finalizar, já está demorando um pouco, eu preciso passar para vocês só, para terminar. Como é que a gente pega a água? O vegetal precisa de água, não precisa? Por isso que a gente agoa. Como é que ele pega? Absorvendo, geralmente a partir das raízes. E a gente, como é que a gente pega a água? Bebendo, ingerindo, tanto nós quanto os demais animais, certo? E como é que a gente elimina a água? A gente pensa logo no xixi, mas a forma mais comum de se perder água é a partir da transpiração. A gente sua e a gente perde água. É sua, viu, gente? Não é soa, não. Soa é de cima. A gente sua, perde água. Vegetais também suam. Quando tem uma floresta muito densa, a gente consegue perceber essa transpiração dos vegetais, que é essa fumacinha que sai da floresta. Mas até a plantinha que está dentro de um jarro, perto da sua casa, no meio da rua, seja lá onde for, até na sua casa, ela também está transpirando. Mas a gente não consegue ver, porque, como eu disse para vocês, a água na forma de vapor é invisível. Não é isso? Lembra que eu falei isso? E quando a gente fala no xixi, né, a gente pensa que é a forma com a qual a gente perde mais água, mas não é não. É transpiração, primeiro, a principal, a gente está o tempo todo, gente, o dia todo transpirando, certo? É muita coisa. Respiração, quando a gente está falando, a gente está soltando vapor também, que é invisível aqui.
Lá na Europa, quando o jogador termina o jogo, aquele frio danado que ele começa a falar, não sai fumacinha da boca dele? Pronto. Aquele vapor que ele está soltando está se condensando, ou seja, virando líquido e depois virando vapor de novo. Por isso que a gente consegue ver. E a outra forma, né, de eliminação de água é justamente a excreção, o xixizinho, certo? Bom, gente, é só para vocês terem uma visão geral. Qualquer dúvida, voltem nos slides. Eu vou passar os slides para vocês. Vocês têm esse vídeo à disposição no YouTube. E tem um textinho também sobre isso, que eu vou colocar nessa aula para vocês copiarem, beleza? Qualquer dúvida, fala para mim. Não se esquece de mandar todas as informações no privado, né? Eu tô parecendo aqueles youtubers que chegam assim, não se esquece de dar um joinha e se inscrever no canal. Gente, não tô nem aí para essa história de joinha de canal. Eu quero que vocês assistam e que vocês copiem o texto lá na outra aula, na outra postagem, beleza? Vou mandar o texto, vou mandar o print, vou mandar os slides, vou mandar tudo. E vocês só precisam copiar as folhinhas brancas para tê-la no caderno e mandar para mim no privado para eu registrar, ok? Gente, valeu, até a próxima. A próxima provavelmente vai ser um formulário, beleza? Tchauzinho, gente. Até mais.